Olá, meu nome é Leandro Machado, infectologista, e a gente está começando agora uma série de aulas sobre temas médicos, focado para médico. Da onde veio essa ideia das aulas? Vários colegas me procuravam para tirar dúvidas a respeito de pneumonia, infecção urinária, sífilis, e eu resolvi pegar essas dúvidas e transformar em aulas, e que vai acabar virando um curso depois. E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai conversar sobre um artigo recente que foi publicado sobre condutas em pneumonia, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um artigo que foi publicado recentemente em outubro de 2019, que é Diagnóstico e Tratamento de Pneumonia da Comunidade no Adulto. E é um artigo que ele é da Sociedade Americana de Infectologia e de Pneumologia. Então, o paciente que foi estudado nesse artigo é o paciente americano, norte-americano, que não teve viagem recente. E também são pacientes que não têm nenhuma história de imunossupressão. São pacientes que não têm história de HIV, são pacientes que não têm história de transplante nem de órgãos sólidos ou de medula. Isso é importante para quê? Para a gente entender que a indicação que eles colocam aqui é vocada para esse tipo de população. E esse artigo, como toda diretriz, ele é trabalhado em perguntas. A gente vai respondendo essas perguntas. A pergunta número 1 é: em adultos com pneumonia adquirida na comunidade, a gente deve coletar GRAM para todos esses pacientes e fazer cultura de escarro para todos esses pacientes? O que eles colocaram? Eles colocaram que não se deve coletar GRAM nem fazer cultura para os pacientes que vão ser tratados de forma ambulatorial. Mas, naqueles pacientes que vão ser internados, existem algumas indicações. E quais são elas? Os pacientes com critério de gravidade. E aí eu vou colocar para vocês depois quais são esses critérios. Os pacientes que estão sendo tratados empiricamente para MRSA e para Pseudomonas. Os pacientes com histórico de infecção para MRSA e com histórico de infecção para Pseudomonas. E os pacientes que tiveram internação nos últimos 90 dias, que receberam ou não antibiótico. Então, se o paciente ficou internado nos últimos 90 dias, recebendo ou não antibiótico, ele tem indicação sim de fazer ou GRAM para escarro ou cultura de escarro. Aqui, aquela tabelão que eu coloquei, que são os critérios de gravidade, que já foi definido em 2007. Esse é uma revisão desse consenso de 2007. Depois eu vou mostrar para vocês o que mudou em relação um ao outro. Então, nós temos critérios menores, e critérios maiores. Se o paciente tiver um critério maior, ele fecha como critério de gravidade, ou 3 critérios menores. Dentro dos critérios menores, a gente tem frequência respiratória, a gente tem a relação PO2-FO2, a gente tem a uremia, a gente tem a leucopenia. E dos critérios maiores, a gente tem o choque séptico e a insuficiência respiratória necessitando de intubação. Então, esses são os critérios que eles colocam como gravidade. E isso é importante porque, para critério de coletar hemocultura, por exemplo, eles usam esse critério, então a gente vai voltar neles depois. Qual é a pergunta 2? Em adulto com pneumonia adquirida na comunidade, eu devo coletar hemocultura em todos os pacientes? Então, eles vêm com a resposta: não coletar hemocultura naqueles pacientes que vão ser tratados ambulatorial. E aí, o critério para coletar hemocultura é o mesmo critério para coletar tanto o GRAM como a cultura de escarro, que a gente vem. Pacientes com PAC grave, a gente tem naquela tabela 1, como eu já mostrei, pacientes tratados empiricamente para MRSA e Pseudomonas aeruginosa, pacientes com histórico de infecção por MRSA e Pseudomonas e pacientes hospitalizados nos últimos 90 dias. A pergunta 3. Você deve solicitar antígeno tanto para legionela como para pneumococo para todo paciente, antígeno urinário, para todo paciente com pneumonia? E os critérios, eles não mudam muito. Quando a gente vai para a recomendação, todo paciente que ele vai ser tratado de forma ambulatorial, você não deve coletar nem o GRAM, nem a cultura para escarro, nem a hemocultura e nem o antígeno para legionela e pneumococo. Então, não testar rotineiramente, exceto para PAC grave, no caso, o antígeno para pneumococo. E no da legionela, eles colocam, nos casos com fatores epidemiológicos, pacientes que tiveram ou está tendo um surto de legionela naquela região, ou os pacientes tiveram viagem recente. Isso aqui é importante porque, lembra que eu falei lá no começo, que isso aqui foi pensado para a população dos Estados Unidos? Então, para a gente no Brasil, é importante a gente avaliar que
Se um paciente americano tivesse vindo para o Brasil e voltado para lá e lá apresentado sintomas de pneumonia, eles iam coletar a legionela. Então aqui para a gente é importante avaliar a coleta desse antígeno. E os pacientes avaliados com PAC grave, que lembra daquela tabela 1 que eu já tinha conversado com vocês. A procalcitonina, isso daqui eu vou aprofundar mais um pouco porque é importante. Procalcitonina mais clínica ou apenas clínica para a gente definir ou não iniciar um antibiótico. A gente vê em muitos hospitais isso, eu vou pedir o paciente chega com uma suspeita de pneumonia, você acha que pode ser viral, acha que pode ser bacteriana e acaba solicitando essa procalcitonina. O que os estudos mostraram? A antibiótico terapia empírica, ela deve ser iniciada apenas pela clínica. A procalcitonina não deve ser usada para iniciar antibiótico. E aí eu vou mostrar para vocês de onde veio essa recomendação. Tem esse estudo, que ele é de 2006, que ele mostrou o quê? Ele mostrou que, primeiro, ele avaliou 404 pacientes, desses 404 pacientes, ele randomizou 404 pacientes, esses apenas 302 entraram no estudo dentro do critério de inclusão e foram avaliados no grupo controle 151 pacientes nos dois braços. E o que ele mostrou nesse estudo? Que o grupo que usou procalcitonina usou menos tempo de antibiótico. Aqui é a porcentagem dessa população e aqui o tempo de antibiótico. Então você percebe que o tempo de antibiótico ele foi menor nessa curva que é do grupo que usou procalcitonina. Por isso a gente começou a usar procalcitonina tanto para iniciar antibiótico como para tirar antibiótico. Só que tem esse estudo também que foi feito em 2017 da Sociedade Americana de Infectologia, que ele mostrou o que pra gente? Também foi um estudo grande, com 3.634 pacientes, sendo que no final, 409 pacientes tinham pneumonia viral, 67 tinham bactéria atípica e 69 tinham bactéria típica, aí 15 com micobactéria infecção fúngica e 62% não foram identificados qual era o patógeno, tá? Eles mostraram o quê? Que não existe um corte de procalcitonina para se iniciar antibiótico que você consegue diferenciar viral de bacteriano. Quando você vê aqui, procalcitonina é menor do que 1. Foram 738 pacientes, desses 69 eram por vírus, 3% por bactéria atípica, 3% por bactéria típica. Quando você vai para um corte, por exemplo, maior do que 5, 20% ainda eram por vírus, 4% eram por bactéria atípica e 21% por bactérias típicas. O que eles mostraram nesse estudo? Que quanto maior a chance de ser uma infecção bacteriana. Mas o fato de ser positivo não significa que é apenas uma infecção bacteriana. Por isso é importante descartar infecção viral, ainda mais dependendo da época do ano. Esse aqui é o mesmo estudo que ele mostrou o quê? Então, com uma procalcitonina de 0,1, a gente teve uma sensibilidade de 80 e uma especificidade de 51 para diferenciar bactérias típicas e atípicas de viral. Quando a gente teve uma procalcitonina maior do que 5, a gente teve uma sensibilidade de 58 e uma especificidade de 72, então é muito baixo para a gente olhar. Então não foi possível, o que eles concluíram no estudo, identificar um ponto de corte, um cutoff para a gente definir. Essa infecção é bacteriana, essa infecção ela é viral. Aqui também é outro estudo que eles também mostraram a mesma coisa. São vários estudos, como vocês podem ver aqui. Eles foram avaliando a sensibilidade para identificar infecção bacteriana dependendo do corte da procalcitonina. E você começa a perceber que são baixos. Então, é por isso que nessas diretrizes eles não indicam dosar procalcitonina para se iniciar antibiótico.